Ponto de Vista, a opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário. Caros ouvintes da Rádio Marinhais, uma questão que voltou a ser falada agora nos últimos dias foi a da possibilidade de reintrodução do serviço militar obrigatório no nosso país. Essa, não direi exigência, mas esse debate é recolocado em cima da mesa, sobretudo pelas pressões vindas de outros cantos da Europa, designadamente mais do leste da Europa, a propósito de um contexto que, à partida, não nos diz propriamente respeito. Mas sobre essa matéria, e eu voltarei ainda a esse ponto, mas importa referir que o serviço militar obrigatório existiu em Portugal na Constituição até 1997. Foi na revisão constitucional de 1997 que o PS e o PSD decidiram conjuntamente a abolição do serviço militar obrigatório, retirando-o da Constituição. E nessa altura o PCP foi contra isso. Não achou que fosse uma boa ideia retirar o serviço militar obrigatório por razões que se relacionavam com a concepção que tínhamos de defesa do território nacional perante qualquer possibilidade de agressão por parte de qualquer outro país e também por entendermos que era importante haver uma ligação entre a juventude portuguesa e o cumprimento de dever de defesa da pátria como direito e dever qualquer cidadão português e, portanto, achávamos que essa ligação, por via do serviço militar obrigatório, não propriamente nas mesmas condições em que ele era prestado, porque eram umas condições que ainda vinham, de certa forma, herdadas da guerra colonial e com condições muito penosas de prestação, que fazia sentido alterá-las, mas que não era boa ideia abolir o serviço militar obrigatório, como foi decidido pelo PS e pelo PS. E por isso é curioso agora, quando essa questão de novo surge, a primeira questão que me assalta é quem é que vai propor isso. E eu desconfio muito bem que ninguém vai propor. Isto naturalmente vai ficar pelo debate, mas não estou a imaginar nem o PS nem o PSD, que são os partidos que têm poder de decisão sobre essa matéria, sendo os maiores partidos portugueses, que queiram regressar a essa questão. Bem, e se o fizessem, até era devido a um pedido de desculpa ao PCP, dizendo que afinal o PCP em 1997 tinha razão e não era boa ideia extinguir o serviço militar obrigatório. Agora, quer-me parecer que a solução para os problemas que hoje afetam as Forças Armadas Portuguesas e particularmente a exiguidade dos seus efetivos não se resolve por via de uma reintrodução de um serviço militar obrigatório que se daria muito trabalho, muita despesa a reintroduzir, mas que por via da atratividade das carreiras nas Forças Armadas. Aliás, basta referir que ramos como a Marinha têm hoje debate-se com uma dificuldade tremenda para captar efetivos, nunca assentou no serviço obrigatório, assentou sobretudo no voluntariado. E, portanto, a questão resolve-se não por via da reintrodução do serviço militar obrigatório, mas por via da atratividade das respectivas carreiras, e é isso que qualquer governo deveria, em primeiro lugar, enfrentar. Depois, queria referir que essa ideia que vem do leste de reintrodução do serviço militar obrigatório vem por mais razões, ou seja, vem num contexto belicista, vem num contexto de procura de acicatar ódios e rivalidades no plano europeu, de alimentar a guerra que infelizmente há mais de 2 anos existe entre a Rússia e a Ucrânia, e não é esse o contexto desejável, e portanto é preciso neste momento, em vez de uma cultura belicista e de apelo à corrida aos armamentos e em que se cria uma espécie de psicose de guerra para convencer as pessoas da inevitabilidade de uma guerra de larga escala na Europa, quando aquilo que deveria estar em cima da mesa era precisamente a caminhar no sentido da paz, da resolução pacífica dos conflitos existentes e procurar para encontrar um clima de paz e segurança no contexto europeu. E, portanto, esta ideia de reintrodução do serviço militar obrigatório, particularmente nos moldes em que ela surge, não é desejável, não é de apoiar, não é de subscrever de maneira nenhuma, porque aquilo que se precisa efetivamente para a Europa não é isso, não é o acicatamento da guerra, mas precisamente que se desenvolvam esforços de paz para que este continente possa voltar a viver em paz, coisa que hoje não está a acontecer, e portanto em vez de fazer apelos ao armamento para que a guerra laste pela Europa, o que é preciso é contê-la para que haja um clima de segurança neste continente e já agora a nível mundial num quadro em que infelizmente estamos a assistir a acontecimentos terríveis como a barbárie que está a acontecer hoje na Palestina com o genocídio daquele povo perante a quase indiferença de grande parte da chamada comunidade internacional. E, portanto, estes apelos à reintrodução do serviço militar obrigatório, do meu ponto de vista, não são efetivamente bem-vindos. Ponto de Vista, a opinião de António Filipe, membro do Comitê Central do PCP e professor universitário.